Toda vez que você se olha no espelho, se autocritica, procura defeitos, vê defeitos, o corpo sente, minha gente. Então se acolha. Quando você se acolhe, o corpo responde diferente. Como educadora física, eu vi ao longo desses anos, né, eu me formei a partir de 2006, e antes disso eu já trabalhava na área, então imagino que eu já vi e ouvi ao longo desses anos muitas mulheres querendo emagrecer e dependendo apenas da balança para se sentir bem. Muitas mulheres se esforçando para mudar o corpo, mas esquecem que o corpo é reflexo da mente. Também não adianta você se encher de cirurgia se você tiver muita grana, e também não está bem consigo mesma, não está bem emocionalmente. Você vai lá, faz uma cirurgia, passa a faca, como dizem, mas continua se sentindo mal, continua se sentindo péssima. Quando tiver dinheiro novamente, ou já tem, vai lá e marca uma outra cirurgia, marca uma outra mudança. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra, jamais. Eu quero ter dinheiro para melhorar algumas coisas também, né? Pretendo diminuir os seios, eles atrapalham muito a questão da postura. Eu sempre corri muito, né? E parei de correr quando ele ficou tamanho 50, porque já prejudica a minha lombar, né? Então, algumas cirurgias eu quero fazer também. Mas vejam o que eu estou falando. Você não pode depender disso para ser feliz, para se sentir linda, para ter bem-estar, tá? Foi uma coisa que eu aprendi também na minha vida. Eu, como tinha um problema com os seus partos, a partir da minha segunda gravidez, que eu fui de um 42 para 50, uma mudança muito grande, né? E além de ir para 50, ele não ele sucumbiu à lei da gravidade, desceu, né? Então ele perdeu bastante da firmeza e hoje eu tenho que usar sutiã de tamanho 50 e tal. Mas eu não usava nem decote, gente. Por que eu não usava decote? Eu tinha vergonha das minhas estrias e tinha vergonha do volume dos seios, né? Até que eu tive um relacionamento que ele admirava esse atributo feminino e me empoderou a usar mais decote. Essa blusa não tem decote, mas hoje eu não tenho problema nenhum em colocar, né, um decotão, um vestido com decotão. Então, assim, eu me empoderei em relação a isso, que era algo que eu não me sentia bem. Quando eu via nas fotos eu não gostava, então eu só usava blusa aqui, gola alta, sempre amei, mas muito porque cobria tudo. Biquíni, eu tinha problema com biquíni porque aparecia as estrias. Então, o meu seio foi o meu processo assim de angústia com o meu corpo. Mas isso passou. Eu mostro estria, eu mostro o volume dos meus seios, o povo ama, acha lindo. Por quê? Porque eu comecei a me sentir linda também. Então, as pessoas só refletem o que tem dentro de você, né? É o espelhamento. A psicologia, a psicanálise fala muito sobre isso, né? Sobre o espelhamento. Então, você vê o mundo como você é e o mundo te vê como você se vê. Olha que bacana isso. Então não adianta cuidar tanto de alimentação e treino, faz cirurgia. Se você não cuida, gente, disso aqui, se você não cuida da sua autoestima como um todo, né? Quer ficar bonito só para botar foto no Instagram, para poder ficar mais bonita que fulano, mais bonita que cicrano, para poder se comparar, é o caminho errado. Você pode até estar indo por esse caminho, mas eu estou te falando por experiência própria, como mulher, como profissional. É o caminho errado. A autoestima é o combustível da constância. Ela te faz se perceber linda durante o processo, mesmo quando o resultado ainda não aconteceu, né? E há um ano atrás, eu tenho muitas fotos, eu tenho muitas imagens, né? Tem gente que se acha gordo, que tá gorda, tem mulher que tá gorda, que não quer nem sair na foto, gente. Não quer nem tirar foto. Eu tenho fotos lindas. Pense numa gordinha bonita, pense numa gordinha gostosa, né? Que eu fui. E por que não ficou lá? Eu poderia ter ficado lá. Mas eu sei que aquilo ia me fazer uma mulher bonita, porém não saudável. Eu tenho 2 filhas para criar e eu preciso estar saudável para elas, né? Então, se eu estava vendo ali que também tinha taxas alteradas, eu com gordura no fígado, isso poderia atrapalhar a minha saúde mais lá na frente. E aí você busca, no meu caso, eu não busquei um padrão que eu não tinha também. Eu estou voltando para um padrão que eu sempre tive, tá? Então, eu eliminei a culpa, porque eu sabia que eu estava passando por um processo depressivo, de ansiedade, de muita medicação. Além disso, teve o tratamento com corticoide que eu fiz, que me deixou muito inchada, né? Eu não podia deixar que aquilo me abalasse. Poxa, eu estava tratando depressão, eu ia ter que tratar a depressão novamente porque fiquei gorda, né? Não. Então eu fui adaptando ali, não renovei um guarda-roupa, né? Foi mais fácil emagrecer e usar minhas roupas que eu já tenho. Mas eu comecei a comprar uns números maiores ali, eu comecei a comprar inclusive o plus size da Shein. Foi quando eu percebi que eu não estava tão gorda, né? Porque eu tô com várias dessas roupas ainda para adaptar, porque eu levei na costureira, na verdade.
ela não me entregou ainda, mas quando eu vi, assim, muitas das roupas que eu tinha comprado, jeans, short jeans, top, eles são enormes, assim, eu tô adaptando porque são bonitos, eu gostei do modelo, eu comprei pela beleza, não comprei só pelo tamanho, e eu tô querendo adaptar para poder usar. Outra coisa que eu percebi também muito ruim para mim, né, enquanto mulher de seios fartos e não muito cheia, não muito gorda, é os sutiãs. Todo sutiã tamanho 50, 52, eles são enormes, não só aqui, mas também na circunferência. Então eu tive que adaptar também vários sutiãs para isso. Porque às vezes, gente, a mulher não é gorda, e às vezes a mulher não é gorda, mas o seio é muito grande. Então, as marcas precisam pensar nisso também. Porque eu tive um processo de levar muita coisa na costureira, minha mãe também é costureira, para poder estar ajustando. Mas, gente, eu olho minhas fotos, eu estava linda, bela, maquiada, dançando, indo para academia, fazendo meus shows, usando meus curtinhos. Tá com celulite. Quem quiser que lute, pelo amor de Deus. Eu não vou deixar de usar as roupas que eu gosto, porque tu não consegue ver uma celulite na vida. Porque fulano é frustrado quando vê uma estria, porque nunca viu uma estria. Pelo amor de Deus. Vai estudar, vai ver que a maioria das mulheres tem estria, a maioria das mulheres tem celulite, a maioria das mulheres que são mães ganharam peso na vida, o seio aumentou, ganhou gordurinha na barriga. Algumas têm a barriga tanquinho, massa, outras não. Eu já pensei, inclusive, até tomar testosterona, né? A gente sabe que muita gente toma para ter aquele corpinho massa. Só que eu sou cantora, isso traria alterações muito evidentes na minha voz, no meu canto. Então, eu, como profissional da voz, eu não usei dessa artimanha. Mas eu confesso a vocês que até nisso eu pensei. Por quê? Porque eu estava fazendo tudo certinho e o metabolismo ali estagnado. Jejum, treino, dança, dieta, mesmo comendo meu docinho. Mas, gente, eu sempre comi um docinho, mas não é uma caixa de chocolate, não. É pouco, né? É pouco. E eu não perdia um grama, sabe? Eu não perdia um grama. E ao longo da minha vida, eu sempre convivi com isso de boa, né? Uma alimentação equilibrada, com as coisas que eu gosto, mas também com coisas muito saudáveis, que eu também adoro. E hoje eu estou conseguindo também regular a insulina, fazer tudo da forma certinha, bem orientada, e estou conseguindo viver melhor, né? Comendo melhor e substituindo o doce por outros artifícios, né? Algumas sobremesas que eu preparo aqui com xilitol, a banana, ou até um chocolate mais amargo, né? Às vezes não tem, eu como normal mesmo, mas sem peso na consciência. Isso é o mais importante. Antes de se perguntar quantos quilos eu perdi essa semana, por que você não se pergunta como eu me tratei essa semana? Como você se tratou essa semana? Fala para mim aqui nos comentários. Você tem se tratado bem? Você tem se acolhido? Você tem acolhido suas dores, suas dificuldades, que são tantas? Tem dia que é tão corrido que você não consegue nem seguir a dieta. E quando eu estava, gente, no chão da escola, na loucura todos os dias, que eu não conseguia fazer um almoço saudável para levar, não conseguia comprar almoço fora porque demorava a chegar, e muito menos sair para comer fora, comer uma salada ou qualquer coisa que fosse. Então eu comia na escola, que era a mesma comida dos funcionários, dos alunos, não era ruim, mas sempre foi bem básica. Quando tinha ovo cozido, eu dava pulos de alegria, porque o ovo cozido é o segundo melhor alimento do mundo, mas o básico ali era feijão, arroz e frango. Feijão, arroz e frango, nada mais. Não tinha um purê, uma batata, uma tomate. Muitas vezes eu levava fechadinha, né, minha tomate, minha cenoura, e lá eu já cortava, comia ali a cenoura inteira, comia ovo. Quando dava, eu conseguia ainda levar tomate e ovo. Alface eu não levava porque eu esquecia de botar na geladeira, porque tinha que correr para a sala de aula e não dava tempo, acabava esquecendo, então não dava certo. Aí eu colocava um pedacinho de cenoura, uma tomate e às vezes uns ovos cozidos quando eu lembrava de fazer, porque ainda tem isso, gente, você lembrar de fazer, porque você tem filho para cuidar, bolsa da escola, tarefinha de casa para fazer, às vezes a escola passa trabalhos, atividades, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que desenhar não sei o quê, precisa na cartolina, aí você tem que dar conta disso. Aí, às vezes, aí tem 3 agendas, né? De médico, de vacina, né? E tantas coisas no dia a dia que pode te atrapalhar. É a feira que você não fez, que tem que fazer, o sapato do menino que se perdeu e tem que dar um jeito para ir para a escola descalço, e tem que ter a roupinha limpa, a meia, a farda. É muita coisa, gente. Quem é mãe de criança pequena vai entender o que eu estou falando. Você é mãe de criança pequena, deixa aqui para mim nos comentários. Sou mãe de criança pequena, porque não é só ser mãe. Quando seus filhos passam dos 9, 10 anos, ele já começa meio a se virar sozinho.
né? Eu tenho minha filha aqui de 13 que ela se cuida já, ela se cuida, eu tenho cuidado, eu fico monitorando, mas ela já cozinha, já gosta de comidas saudáveis, porque aprendeu comigo, né? Então, muita coisa ela já faz por ela mesma. Então, tira meio que um peso, né? Mas a criança pequena, eu ainda tenho uma de 7. Não sei quando você está vendo esse vídeo, tá em 2025, e ela ainda tem 7 aninhos. Inclusive, hoje está com minha mãe e meu pai, né? Eles estão levando para a escola hoje. E o motorista traz mais tarde. Porque até essa coisa ir de ir na escola, voltar, depois ter um tempinho para fazer as coisas, depois ir na escola novamente, voltar. Isso é um desgaste mental absurdo. Então, como eu não tenho muito horário para levar ela, às vezes eu levo mais cedo, às vezes eu levo mais tarde, eu tenho um motorista que traz. Né? Então, eu levo, o motorista traz, isso já me dá um descanso mental. Né? Isso já me dá uma tranquilidade a mais. E é sobre isso, é sobre você se adaptar à sua rotina, à sua vida, não sei se sua vida é como a minha, mas se você está aqui nesse vídeo e se você me acompanhou até agora, é porque você quer se tratar melhor, você quer se cuidar mais, você quer entender e ouvir um relato de uma pessoa que passa pelas mesmas coisas que você. Então, amiga, ser mãe, mulher e profissional não é fácil. Às vezes a gente se questiona: será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu sou uma boa profissional? Você é, pode ter certeza. Eu vou contar um relato para vocês aqui rapidinho. Durante a pandemia, foi um período muito difícil para nós mães, de crianças pequenas principalmente. Por quê? Aqui em Pernambuco, o governo do estado voltou com as aulas quando os hotéisinhos e escolas de ensino infantil não tinham voltado ainda. Então, assim, foi muito injusto com as mães, com as mulheres e mães. Muito injusto. Porque quem tinha tomado essa decisão? Homens, com certeza. Né? Então, eu, enquanto mãe solo de 2 crianças pequenas, recém-separada, porque a pandemia separou muitos casais, né? Então, recém-separada, com 2 crianças em casa, como que eu ia dar aula na escola para o ensino médio, para os adolescentes, se eu tinha 2 crianças em casa? Então, assim, minha competência ela foi testada e foi questionada, não só por mim, mas por colegas de trabalho. Uma vez a vice-gestora falou para mim assim: olha, eu também sou mãe solo, já criei meus filhos. Gente, eu acho isso uma falta de empatia, nunca faça isso com ninguém. Eu já criei meus filhos, mas assim, eu tentava provar para mim mesma que eu era capaz, que eu era competente, então eu dava um jeito de qualquer forma de deixar meus filhos em algum lugar, não sei o que, para ir para o meu trabalho. Meu amor, eu sinto muito por você, que precisou provar alguma coisa para alguém, precisou se sacrificar tanto como mãe, para ter que provar a sua competência. Então, Dandara, desliga aí o arroz. Eu não preciso provar minha competência para ninguém. Eu sei da minha competência, eu sei do que eu sou capaz. Eu sei a profissional que eu sei a profissional que eu sou. Então eu não preciso me sacrificar tanto. Eu estou agora falando com você, estou vindo do mercado com as minhas crianças. E quando chegar em casa, vocês marcam a reunião à noite, eu não posso assistir porque eu estou cuidando delas. Se eu assistir e participar e abrir o microfone, vocês vão ter que escutar choro de criança, escutar a criança brincando, correndo, gritando. E aí vocês vão ter que se adaptar a isso também. Porque se eu tenho que me adaptar, então o mundo também tem que se adaptar às mulheres que são mães de crianças, né? Vão ter que aceitar ela dar entrevista dando de mamar e, né, várias coisas que a gente sabe que só a gente passa, né? Enquanto os homens estão lá, pousando de homens sérios, competentes, com seus ternos, suas gravatas, né, fazendo tudo da melhor forma, porque consegue falar, não precisa parar para dar o leite, não precisa parar para dar o peito, não precisa, né, pouquíssimos fazem a tarefinha da escola. Eu digo por experiência própria, eles não acompanham a vida pedagógica da criança, a vida acadêmica. Plantão pedagógico, foram 2 casamentos, nenhum vai no plantão pedagógico, eu vou no plantão das 2. E é bem por aí, a sobrecarga materna, ela é real, então não se compare. A sobrecarga materna da mulher normal, que não é exclusivamente artista, que não é blogueira, que não tem ali uma equipe de profissionais cuidando dela, aquilo é o trabalho das meninas. É linda, maravilhoso, eu admiro muito todas elas. Sou fã do corpo da Bombom, minha gente. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, o que é que essa mulher come? Onde ela vive? Né? O que vive, o que come? Né? Que monumento, né? E tantas outras mulheres lindas que a gente vê. Gente, só não se compare, não sinta inveja, não se compare, porque cada corpo ele tem uma história, cada corpo ele ocupa um espaço diferente do outro. Então, quando a gente passa a ter esse olhar, tudo muda na sua vida. E cada vez que você escolhe cuidar de você, você está ensinando para as suas filhas e para todas as mulheres ao seu redor que a autoestima
ela vem de dentro, ela vem do seu autocuidado. Ela vem do que você faz por você mesmo. Amor próprio, gente, é exemplo, não é discurso. Então não adianta eu pagar de empoderada, né? Eu pagar de empoderada e não ter esse amor próprio, não ter noção de quem eu sou. Eu falei para uma pessoa essa semana, empoderamento, essa pessoa é muito deslumbrada, sabe, com mulheres que têm cargo A, cargo B, cargo C, porque tem uma picape, porque não sei o quê, porque tem um carro A, um carro B. Eu tenho meu carro, eu amo meu carro, é um carro de uma mulher empoderada também, né? Mas o foco não é esse. Eu falei para ele, eu não quero ter uma picape, eu acho bonito, eu quero que você tenha para eu entrar dentro dela e você me levar nela. E aí tudo bem, mas não é esse o carro que eu sonho, não é esse carro que eu quero. Tenho um sonho de trocar de carro, mas não é esse. Esse aí eu deixo para você, que gosta e acha bonito. Aí ele falou, não, a mulher fica muito empoderada com um carro desse. Eu digo, olha, eu sou empoderada independente disso. Eu sou empoderada no meu dia a dia, eu sou empoderada quando eu levo minha filha para a escola, quando eu faço o almoço delas, quando eu cuido da minha casa, quando eu compro uma cortina nova, quando eu contrato alguém para pintar a minha casa, para cuidar do meu lar. Eu sou empoderada quando eu faço a feira da minha casa e boto comida dentro de casa. Eu sou empoderada quando eu ajudo meu marido a cuidar dos nossos filhos, a cuidar da nossa casa, do nosso lar. Então, mulher, você é empoderada quando você se reconhece ser. Quando você se reconhece a mulher empoderada que você é. De sobreviver dia após dia, que ser mulher já é difícil. E ser mulher nos dias de hoje, onde o feminicídio tem aumentado tanto, por mais que se fala, mas a gente sabe que os índices, os dados têm aumentado tanto contra nós, são tantas coisas que nos ameaçam. Então, viver nesse mundo já é um empoderamento, só de existir. Um corpo que existe, um corpo que ocupa espaço, isso te faz empoderada. Entendeu, arretada? Então, a autoestima não é um discurso, é um desafio diário. Treine seu olhar, treine sua fala, treine o amor que você tem por você. Se essa mensagem falou alto no seu coração, então comenta aqui. Eu me amo todos os dias. Eu me amo todos os dias. E se inscreve nesse canal, porque aqui a gente fala do corpo, da mente, da alma e de história de vida de mulheres reais. Vida real, tá? Emagrecimento, fitness, bem-estar, vida materna, para que eu compartilhe com você dores e amores. Fica por aqui, deixa aquele like, deixa aquele abraço e deixa um comentário para mim. Beijo, até o próximo vídeo.